Primeiro a gente viu a pintura, agora deu para ver o verdadeiro MCL38. Claro, exceto pelas partes que ficaram escondidas. Bom, fazer segredo não é novidade na Fórmula 1 na época de lançamentos. A McLaren não é a única que retém informações. São asas e assoalho falsos nas imagens renderizadas o tempo todo. Mas a McLaren tem sido a mais misteriosa. Ela se recusa a revelar algumas partes sensíveis do carro nas imagens do MCL38. A gente entende que, em parte, se trata do verdadeiro carro que rodou em um shakedown em Silverstone na quarta-feira. A McLaren tem um histórico de alterar imagens do carro antes do lançamento. Ela fez isso no ano passado, quando não estava feliz com a especificação de lançamento. 2022 foi um ano decepcionante e o carro de 2023 foi pouco competitivo no início do ano. Por isso não havia realmente muito o que esconder um ano atrás. Mas é diferente agora. Se tudo correr conforme o planejado, o novo McLaren deve ser temido pelos adversários, Red Bull inclusive. Por isso, a McLaren acha que vale a pena esconder alguns detalhes e anda se esforçando muito para isso. Algumas ações são básicas. Por exemplo, limitar o número de imagens disponíveis, ser muito específico com os ângulos para disfarçar certas áreas e encaixar o que parecem ser asas básicas em um assoalho simples. Quanto mais de perto você olha, mais oculto fica. Por exemplo, o que quer que esteja na borda do assoalho na imagem lateral divulgada pela McLaren parece ter sido apagado na imagem seguinte. A traseira da suspensão dianteira e também a seção central do assoalho são muito escuros na imagem frontal. Fica difícil ver os detalhes. Há claramente uma abordagem diferente na entrada do sidepod. Assumindo que a imagem seja real, ela parece estar disfarçada pela distância e pela escuridão da foto lateral. O mesmo acontece com a roda e a suspensão dianteiras. A McLaren andou com o carro em Silverstone numa situação em que fotos espiãs costumam vazar. Como foi para a pista no mesmo dia que a Mercedes, o MCL38 ficou exposto mais cedo do que se tivesse esperado até o Bahrein, como foi no ano passado. Então, o que dá para ver? Uma evolução inovadora é o que o chefe da equipe, Andrea Stella, prometeu com o MCL38. E sim, há sinais claros disso. A entrada do sidepod parece diferente, com um estilo de sobremordida em vez de submordida. Outras equipes estão usando a submordida, do qual a Red Bull foi pioneira. Trata-se de uma forma agressiva de caixa de correio. Parece que a McLaren está explorando um novo caminho. No ano passado, ela seguiu a linha da Red Bull, que talvez esteja se afastando da tendência que ela própria iniciou. É o que sugerem algumas fotos espiã granuladas do RB20. Ligado a isso, está um design similar ao que a Mercedes adotou. Ela usou a estrutura de impacto lateral superior como uma asa, embora o da McLaren não seja tão independente ou agressivo. A equipe parece ter movido alguns componentes do radiador lá para frente do sidepod para abrir espaço. Isso permitiu expor a barra de proteção contra impactos laterais logo abaixo do espelho retrovisor. A ideia talvez seja energizar o fluxo de ar que passa pela superfície superior do sidepod. Isso pode ser mais ineficiente, porque qualquer vazamento de fluxo de ar da entrada pode se dispersar em direções diferentes em vez de ser canalizado para cima e para frente. Esse efeito pode impactar as estruturas de fluxo subsequentes. O resto da forma do sidepod de trás é uma mudança clara em relação ao ano passado. Há um corte inicial maior, levando a um sidepod ligeiramente bulboso, mas mais apertado do que antes. Ele fica em linha com uma tendência no grid para auxiliar o fluxo de ar até a parte traseira do assoalho. Longe das superfícies aerodinâmicas, a suspensão dianteira pull rod e a traseira push rod permanecem, mas modificadas. A suspensão dianteira parece ter um aumento enorme no anti-mergulho. Afinal, a perna traseira do braço superior ficou mais baixa. Isso visa manter a frente do carro elevada sob frenagem forte para manter a plataforma aerodinâmica sob controle. Da mesma forma, na traseira, a perna dianteira do braço superior parece ter sido posicionada mais baixa. Isso seria para dar mais anti-afundamento, impedindo a traseira de abaixar demais sob aceleração e em alta velocidade, quando o downforce do assoalho suga a traseira do carro para o chão. Considerando que qualquer imagem que surja de Silverstone não vai ser esclarecedora, a gente vai precisar esperar até o Bahrein para verificar todas as mudanças da McLaren. O MCL38 tem uma conexão clara com o carro do ano passado. Então, você talvez pense, ué, mas isso parece muito com o que aconteceu em Abu Dhabi. Sim,
Parece. Trata-se de um dos melhores carros de 2023 em termos de aerodinâmica, se não tiver sido melhor em alta velocidade. É provável que todas essas grandes superfícies aerodinâmicas importantes não precisem da mesma revisão que a Ferrari e a Mercedes fizeram. O desempenho de 2023 não garante que a McLaren vá lutar por vitórias em 2024, muito menos que vá poder desafiar a Red Bull. Mas existem razões para outras equipes se preocuparem com a posição da McLaren. Veja, o MCL 38 é uma evolução do carro que superou todas as adversárias, exceto a Red Bull, desde o GP da Áustria em 2023. A McLaren passou de última colocada para líder de corridas no ano passado. O desenvolvimento aerodinâmico elevou os picos do carro e o tornou potente em pistas de alta velocidade. Mesmo com tamanha virada, Stella disse várias vezes que mudanças ainda maiores seriam necessárias para alcançar a Red Bull. Obviamente a gente não sabe, e nem a McLaren sabe, se o MCL 38 vai ser bom o suficiente, porque a Mercedes e a Ferrari também fizeram grandes revisões de conceito, e a Aston Martin está buscando dar um passo ambicioso em 2024, mas não ter que fazer tais revisões conceituais importantes é uma vantagem para a McLaren. Ela teve uma prova de conceito em 2023 e acredita que ainda está se desenvolvendo bem, então ela pode estar mais confiante na diretriz que seguiu. A McLaren também tem um teto mais alto do que no ano passado, com melhores instalações e novas figuras técnicas sêniores, como a gente já vai explicar. Para entender a trajetória técnica que a McLaren está seguindo, é preciso olhar para o final de 2022. Foi naquele momento que a McLaren percebeu que estava indo na direção errada. Stella atribui isso a duas coisas. A primeira foi que a geometria aerodinâmica do carro, em particular o assoalho, não estava atualizada. A segunda foi que o desenvolvimento contínuo do conceito existente estava começando a perder força. A McLaren tentou fazer o melhor que podia para as primeiras etapas de 2023. Acontece que a decisão já tinha sido tomada para introduzir um novo conceito de assoalho. Ele apareceu pela primeira vez no GP do Azerbaijão no final de abril. Isso levou a mudanças na geometria das bordas do assoalho, acompanhadas por modificações no próprio assoalho. Mas a transformação só veio no GP da Áustria em julho, graças à introdução de um grande upgrade focado nos side pods. Foi um grande passo em direção ao conceito da Red Bull. Depois veio outro grande upgrade em Singapura, que fez da McLaren a maior ameaça para a Red Bull em pistas de alta velocidade, como Qatar e Suzuka. O carro de 2024 é uma evolução do rumo que a equipe começou a tomar no final de 2022. No entanto, Stella diz que não há sinais dos indesejáveis retornos decrescentes no carro de 2024. Isso prova que a McLaren não só está no caminho certo em termos de escolha do carro, como também entende as sutilezas do carro. Uma coisa é conceber um carro que se aproxime da equipe dominante, outra coisa é fazer com que ele funcione. Isso se reflete em mudanças mais amplas na abordagem da McLaren. A forma como ela digere os dados aerodinâmicos reflete a mudança no desenvolvimento sob as regras atuais, uma vez que a interação da aerodinâmica e da plataforma mecânica é crucial. Tem duas áreas-chave nas quais a McLaren precisa que o MCL 38 melhore. Só assim dá para pensar em vitórias. A primeira é o desempenho em curvas lentas, que tem sido um problema há muito tempo, muito antes das mudanças de regras em 2022. Lando Norris disse que essa fraqueza está enraizada na frente do carro e por isso ele é muito ruim em baixa velocidade. Soma-se a isso a tração, uma das mais fracas do grid. Esse problema explica por que a McLaren sofre mais em pistas com curvas de baixa velocidade. A esperança é que essa fraqueza tenha sido melhorada com o carro desse ano, o que permite que os pilotos ataquem as entradas de curva e tenham boas saídas. A segunda fraqueza é o que foi chamado de tendências no fio da navalha. Norris fala sobre isso há anos. Trata-se de um carro que, quando anda no limite, pode ser imprevisível e pode minar a confiança. Esse problema parece estar enraizado em uma combinação de características aerodinâmicas e na maneira como os pneus se comportam, com um bloqueio de direção adicionado. A McLaren espera que o progresso feito com o carro e a evolução da abordagem de desenvolvimento combatam esse problema. Se isso acontecer, ela vai ter um carro competitivo em várias pistas com diferentes perfis de velocidade de curva. O McLaren de 2024 foi desenvolvido usando os novíssimos túnel de vento e simulador. O desenvolvimento começou em setembro do ano passado e foi impulsionado por melhorias nas instalações de produção. Agora a McLaren tem dados melhores para trabalhar e tem um processo mais rápido para criar e testar ideias e daí produzir peças. Claramente a McLaren trabalhou no limite. Ainda assim, Stella disse que nem todas as áreas atingiram 100% para o lançamento do carro de 2024. O chefão da McLaren está confiante de que vai começar
começar o ano com o pé direito. A versão básica do carro é muito melhor do que era há um ano e já tem um bom número de inovações. Em parte, a McLaren já trabalhava bem com a infraestrutura antiga depois que Stella reorganizou a casa. Essa melhoria também significa que a McLaren tem aproveitado ao máximo o que as novas instalações oferecem. Stella quer que a McLaren capitalize a potência adicionada à equipe. Ele faz aí uma referência não apenas às instalações e às práticas de trabalho, mas também ao novo time. A organização técnica finalmente tem novas figuras sêniors. A nova estrutura tem uma direção técnica de 3 cabeças. O primeiro é Peter Promodou, diretor técnico da aerodinâmica. O segundo é o recém-chegado Davi Sanches. Ele tinha trabalhado para a McLaren, mas foi para a Ferrari em 2012, onde virou chefe de conceito do carro. Agora ele é o diretor técnico da McLaren para o conceito de carro e desempenho. O terceiro é Rob Marshall, um pilar da ascensão da Red Bull como força dominante na Fórmula 1. Ele tinha ido para a Red Bull em 2006 e agora é o diretor técnico da McLaren para engenharia e design. Os três estão no topo da pirâmide técnica. Algumas pessoas talvez se arrepiem por associarem essa estrutura à estrutura antiga da McLaren, que aliás Adrian Newey odiava. Mas agora é diferente. De acordo com Stella, o objetivo é evitar diluir a criatividade desses e de outros líderes técnicos. O fato é que essa estrutura entrou em vigor em 2023 de forma interina e desempenhou um papel-chave no desenvolvimento da McLaren. Ela deve ter continuado durante o inverno e serviu de base para a McLaren finalmente começar forte numa temporada antes de seguir se desenvolvendo ao longo do ano, a começar pelos upgrades que Stella disse que já estão em andamento.